Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha na área para mais um Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. E olha, repaginado, né? Estamos sempre buscando melhorar para te servir, para que tu possa aí alcançar os teus objetivos, para que tu possa buscar os teus sonhos. Lembra que a nossa missão é estar aqui por você, tá? O teu sucesso é o nosso sucesso. Então, sempre relembrando, galera, tá? Depois que assistir essa aula, quer relembrar, quer pegar outras aulas anteriores, quer dar aquele up no teu estudo, nos procura na plataforma Gonçalves Dias, tá? Tem no YouTube, tá no Instagram, tem os nossos podcasts, tá? Pela Rádio Timbira. Tem todo o material à tua disposição, tem toda uma equipe top, galera, tá? De todas as disciplinas aí para te ajudar a alcançar o teu objetivo. Porque o teu sucesso é o nosso sucesso. Então, nos procura lá. Plataforma Gonçalves Dias. E hoje, galerinha, nós vamos aí falar sobre um assunto muito atual, tá? Muito atual, muita atenção em relação a isso, tá? Nós vamos falar sobre as transformações no espaço urbano e no espaço rural no mundo contemporâneo, tá? Hoje, galera, quando nós vamos analisar as características de ambos esses espaços, existem características que os definem, né? Mas nós vamos perceber que com o avanço da globalização, com o avanço da tecnologia, essas características elas vêm se transformando. E nós precisamos estar atento a essas transformações, tá? Porque influenciam, claro, no nosso cotidiano. Então, nós vamos primeiramente explicar o que é um espaço urbano, o que é um espaço rural, em sua definição geral, né? E vamos falar sobre essas transformações urbanas, vamos falar sobre a desmetropolização, sobre os tecnopolos, tá? E vamos falar também sobre as transformações no espaço rural, através da modernização das atividades e olha a evolução das atividades não agrárias no espaço rural. Então, é um assunto, olha, muito importante, é top, é show de bola, então vem comigo que é muito sucesso. Vamos dar só aquela respiradazinha básica, né, que tu já sabe, não pode deixar de faltar, né, ó. Respirou, oxigenou e vamos para cima desse assunto que é sucesso. Gente, primeira coisa importante é entender em sua característica o que é um espaço urbano e o que é um espaço rural. Segundo o IBGE, o espaço urbano é aquele que concentra mais de 20 mil habitantes. Espaço urbano, tá? Então quer dizer que o espaço tem mais de 20 mil pessoas, é urbano? Segundo o IBGE, sim. Mas aí, muita atenção. O que de fato vai definir um espaço urbano, galera, são as suas características de paisagem, ou seja, conceito geográfico de tudo aquilo que eu posso sentir através dos meus sentidos, através da visão, né, do olfato, por exemplo, dos sons, mas principalmente as atividades econômicas que ali vão preponderar, ou seja, as atividades econômicas que vão ocorrer em maior quantidade nesse espaço. No espaço urbano, galera, nós temos como característica de paisagem um maior adensamento populacional. Nós temos aí uma maior concentração de prédios, de ruas, avenidas, nós temos maior infraestrutura de comércio e de serviços, como tu pode ver aqui na imagem, galera, né? Essa paisagem aqui, quando tu bate o olho, tá? Tu já reconhece como um espaço tipicamente urbano, maior adensamento populacional, verticalização, maior infraestrutura, prédios, tá? Mas um outro elemento também é muito importante para definir esse espaço urbano, que é o predomínio das atividades econômicas. No espaço urbano, predominam as atividades de segundo e terceiro setor. O que é isso, Marcos? Segundo setor são as atividades relativas à indústria, tá? A geração de energia, a construção civil, e o terceiro setor, as atividades relativas à prestação de serviços. É o comércio, galera, tá certo? Então lembra, no espaço urbano predomina comércio, serviços e indústria. Belezinha? Facinho, né? Enquanto o espaço rural, Marcos, galera, então o espaço rural, aquele que, segundo o IBGE, tem menos do que
20 mil habitantes, mas em relação à paisagem, tá? São aquelas áreas não ocupadas, ou seja, são aquelas áreas sem grande adensamento populacional. Tu não tem, né, essa grande concentração de pessoas em um espaço. Nós temos aí um grande adensamento, né, um pequeno adensamento populacional. Casas mais espaçadas, né? Uma casinha ali, uma casinha aqui. Nós temos áreas mais verdes por consequência, mas uma outra questão muito importante, galera, que predomina o espaço rural, né, é o predomínio das atividades agrárias, as atividades de primeiro setor, que são relativas a quê? A agropecuária, que é a agricultura, a pecuária, criação de animais, né, e o extrativismo, a extração de materiais da natureza. Então, quando a gente fala de espaço rural, galera, né, a gente lembra logo a produção de alimento, por exemplo, na extrativismo. Tudo isso é relativo a esse espaço rural, às práticas agrárias. Beleza? Bacana. Agora eu já sei as suas características macros. Mas como eu te disse, essas características vêm se transformando, né? E a primeira delas, quando a gente pode falar, é a chamada desmetropolização. Tá? Vou repetir devagarzinho. Desmetropolização. O que é isso, Marcos? Eu vou te dizer em termos práticos. Principalmente em países como o Brasil, que se urbanizaram rapidamente, né, mas em outros países também, o espaço urbano cresce muito rápido, cresce de uma forma desordenada e, por consequência, cresce com uma série de problemáticas. Tá? Além disso, também em países desenvolvidos, eu posso te citar, e emergentes como o Brasil, uma maior concentração populacional leva ao custo de vida nessas regiões a aumentar. Né? Então, se eu tenho uma maior quantidade de pessoas, eu tenho uma maior disputa por espaço, então o aluguel fica mais caro. Se eu tenho uma maior quantidade de pessoas, a alimentação tende a ficar mais cara. Tudo isso impacta onde? No custo e na qualidade de vida. Então, tu soma essas problemáticas sociais de violência, poluição, trânsito, problemáticas econômicas, alto custo de vida. Tudo isso soma e acaba se tornando um fator, muitas vezes, repulsivo para determinadas populações do espaço urbano. Mas quer sair do espaço urbano? Não. Quer sair destas zonas mais concentradas. E aí surge o processo da desmetropolização, que é o deslocamento de pessoas dos grandes centros urbanos para cidades de médio ou pequeno porte. Tá? Isso não quer dizer, galera, que essas pessoas que se movimentam vão para áreas sem infraestrutura, não. Porque essas cidades médias também começam a se desenvolver e, consequentemente, a sua infraestrutura também começa a ser desenvolvida. Este é um processo que também acompanha o processo da desconcentração industrial, galera, tá? Como assim, Marcos? Muitas indústrias, galera, tá? Quando hoje vão buscar regiões para se localizarem, elas não olham mais as grandes metrópoles como referencial. Por quê? Porque já são espaços amplamente concentrados por indústrias, né? Nós temos já sindicatos atuantes. Tudo isso faz com que o custo de implantação dessas empresas seja também mais caro. Então, essas indústrias, o que elas percebem? Elas podem se deslocar para outras localidades, para outros estados. Muitas vezes os próprios governos dão incentivos fiscais e elas se deslocam. A única coisa que elas exigem é que se desenvolva a infraestrutura para o escoamento dessa mercadoria. Né? E quando essas indústrias se deslocam, populações também tendem a se deslocar para esses novos centros urbanos. Tá certo? Então, galera, isso é a chamada desmetropolização, tá? É o deslocamento de pessoas dos grandes centros urbanos para cidades médias e de pequeno porte. Por quê? Buscando melhor qualidade de vida, fugindo de problemáticas dos centros urbanos, fugindo, né, do custo de vida, do alto custo de vida, da poluição, da violência. Uma questão muito importante. Marcos, todo mundo faz isso? Não, galera. Esse movimento ele se concentra principalmente em pessoas de alta classe social. Tá bom? Isso é um dado muito importante para ti. Tá? Uma outra característica importante, galera, tá? Dessa transformação do espaço urbano é o surgimento dos tecnopolos. Eu posso te dizer que, na realidade, os tecnopolos eles não são um elemento recente, mas eles ganham principalmente a partir da terceira revolução industrial, da década de 90, aí, quando a globalização ela vai se expandir em sua forma macro, né, digamos assim, abre aspas, a globalização é um fenômeno antigo,
tá? Mas ela vai se expandir muito, principalmente na terceira revolução industrial, que é a revolução da comunicação e dos meios de transporte, né? E nós vamos ter aí algumas regiões que vão se desenvolver a partir desse processo tecnológico, que são os chamados tecnopolos. São cidades ou regiões, galera, que vão congregar ali nesse espaço, nessa região, empresas tecnológicas de ponta, mas vão ter à sua proximidade também universidades de ponta. Como é que elas se beneficiam, Marcos? A universidade de ponta, a universidade que fornece aquela mão de obra altamente especializada, que essas indústrias precisam, né? Então é bom para a indústria e é bom para quem? É bom para quem está na universidade. Por quê? Porque ele já tem ali o emprego de certa forma com maior facilidade, mas principalmente ele tem já a infraestrutura nessas regiões desenvolvida para que ele possa desenvolver outras atividades. Vou te dar um exemplo bem aqui, galera. Olha aí, ó, o Facebook, tá, desenvolvido por Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg era estudante de Harvard, né? E ele desenvolveu a rede Facebook na universidade, né? E ele percebeu que existia um potencial de expansão global. Ele sai da universidade, não se forma e expande a rede Facebook, e hoje é a maior rede de comunicação do mundo, que domina aí, além do Facebook, o WhatsApp, né? Domina aí o Instagram. Abre aspas. Tu te lembra recentemente agora quando esses aplicativos saíram do ar globalmente, passaram basicamente o dia todo aí sem comunicação? Foi uma loucura no mundo, né, galera? As pessoas muitas vezes ficaram ali, meu Deus, e agora? Olha o poder que essas tecnologias possuem, tá? Isso é fruto de um tecnopolo, tá? Nós temos o famoso tecnopolo que é o Silicon Valley, que fica ali nos Estados Unidos, galera, tá? Nós temos ali nessa região empresas como o próprio Facebook, nós temos a Yahoo, o Google, e ali próximo tu tem universidades como, por exemplo, Stanford. Marcos, tecnopolos só vão existir em países desenvolvidos? Não, galera, tá? Países emergentes também podem desenvolver seus tecnopolos. Aqui no Brasil tem tecnopolo, Marcos? Claro que tem. Nós temos um tecnopolo muito famoso que é São José dos Campos, galera, tá? Lá em São José dos Campos tem a escola chamada ITA, muito famosa, né? Fornece aí, principalmente mão de obra especializada para a região aeroespacial. E nessa região de São José dos Campos, tu tem qual empresa? A Embraer, que constrói o quê? Aviões. Então, olha aí, ó, o ITA fornece a mão de obra especializada para a Embraer, e a Embraer já tem ali, né, toda essa mão de obra. Então, existe ali uma ajuda mútua, né, para o desenvolvimento desse programa. Beleza? Então, muita atenção nesses tecnopolos, tá? Porque são áreas ali que vão concentrar empresas tecnológicas e universidades de ponta e não vão influenciar apenas os seus espaços, mas influenciam muitas vezes regiões no mundo todo, como eu te citei, o desenvolvimento da tecnologia do Facebook. Beleza? Facinho, né? Olha lá. Vamos dar aquela respirada, ó. Bora agora falar sobre as transformações no espaço rural, galera, tá? A primeira delas, que eu posso te falar claramente, é a modernização, né, das atividades. Quando a gente fala de setor agrário, setor rural, já vem à sua cabeça, até por uma questão da paisagem visualizada, aquela questão de mato, né? Já tem aquela visão ali do gado, ou seja, aquela visão mais tradicional, né, digamos assim, sem tanta infraestrutura. Mas isso está mudando, galera, tá? Nós sabemos que o setor agropecuário ele é um dos grandes filões econômicos, não apenas do Brasil, mas do mundo também, né? Se tira-se grande parte de PIB, por exemplo, do Brasil, grande parte advém das atividades agropecuárias. Então, modernizar essas atividades é vital para manter e aumentar a lógica do quê? Do lucro, galera, tá? Então, o que a gente vai perceber? Principalmente aí, com o advento da Revolução Verde e o desenvolvimento tecnológico constante, nós vamos perceber a modernização dessas atividades, como, por exemplo, o desenvolvimento de tratores de ponta. Olha, por exemplo, essa imagem ela é bem interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa e aí a utilização de drones, né, em produções. Aí eu fiquei pensando, drone? Como é que é? Então o cara, por exemplo, ele produz em larga escala, ele tem 10 hectares de soja. Tem como acompanhar todos aqueles 10 hectares especificamente para saber se não tem uma praga em uma região ali? Ele acompanha como? Com o drone. O drone faz aquele movimento 24 horas acompanhando essa região e as suas câmeras captam, por exemplo, se tu tem uma região que está tendo uma possibilidade de praga. Então o produtor já vai lá, aplica a medicação, ou seja, minimiza, né, um possível prejuízo. O gado, por exemplo, na pecuária.
Para o produtor, por exemplo, saber o momento certo do abate ou da extração do leite, é necessário fazer a pesagem. Só que muitas vezes você precisa fazer o deslocamento desse animal das áreas de pastagem para as localidades de pesagem. Agora imagina, principalmente numa pecuária de grande porte, movimentar toda essa quantidade de cabeças de gado. É demorado, é estressante para o gado, e isso pode levar o gado até a perder peso. Então, o que foi que os produtores fizeram com o advento da tecnologia? Desenvolveram, por exemplo, drones que, ao analisar a imagem, uma série de programas fazem uma estimativa quase que perfeita do peso desse animal e das suas características, se ele está bem nutrido, dentre outros. Isso, galera, é tecnologia. Hoje o produtor, o grande produtor, ele não precisa estar nem muitas vezes diretamente lá na propriedade para fazer o maquinário funcionar. Através, por exemplo, da internet, da utilização do GPS, ele consegue, por exemplo, colocar esses tratores para funcionar. Tá certo? Então, isso é tecnologia. Uma outra característica muito importante também, galera, isso aí cai muito na prova do Enem. Não adianta eu modernizar toda essa produção se eu não consigo deslocá-la em velocidade hábil para consumo. Então, uma outra característica muito importante, galera, tá, dessa modernização das atividades agrárias é justamente o desenvolvimento do transporte efetivo, tá, e a infraestrutura de armazenamento. Então, nós vamos ter, principalmente em grandes centros, o transporte sendo diversificado, né, e altamente rápido, para deslocar essa mercadoria para o mercado consumidor cada vez mais rápido. Então, se eu desloco, por exemplo, essa carne em uma semana, agora eu desloco em 2 dias, ou seja, maior possibilidade de lucro. Isso, diga-se de passagem, galera, é hoje uma das grandes problemáticas do Brasil. O Brasil é um dos grandes produtores de alimento no mundo, mas o Brasil tem uma grande problemática de deslocamento dessa carga. Por quê? Porque nós temos uma concentração no setor rodoviário, né, que nem sempre consegue atender com presteza, principalmente em um país continental como o Brasil, entregar a mercadoria no prazo adequado, beleza? Muita atenção a isso, galera, tá? E é claro, todo o desenvolvimento dessa infraestrutura tecnológica vai influenciar também no espaço, então tu vai ter também uma melhora na infraestrutura de vida dessas populações. Beleza? Fácil, né? E agora, para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar, né, na evolução das atividades não agrárias. Como assim, Marcos? Lembra quando eu disse para ti no conceito de espaço rural, que é aquele espaço que se caracteriza por menores adensamentos populacionais, mas principalmente a prioridade das atividades de primeiro setor, agricultura, pecuária e extrativismo, as chamadas atividades agrárias. Mas o que foi que se percebeu? Principalmente a partir agora do século XXI, né? Com o aumento da problemática dos centros urbanos, muitas pessoas que não têm condição, às vezes, de morar, mas as pessoas querem provar, querem fugir, muitas vezes, mesmo que momentaneamente, dessa problemática dos grandes centros urbanos. E empresas perceberam isso. Então, se tá problema no urbano, eu vou te dar um pouquinho do urbano no espaço rural. Então, nós vamos ter, galera, a evolução das atividades não agrárias no setor rural, se aproveitando das características macro do espaço rural. Como assim, Marcos? É a prestação de serviços, galera, se expandindo no campo, utilizando essas características, como, por exemplo, o chamado ecoturismo, né? Já acontece no Brasil em regiões como, por exemplo, o Pantanal, as pessoas pagam um pacote de viagem para ir para o campo, né? Aí o cara vai lá, vai pescar, por exemplo, vai ficar em regiões menos urbanizadas, tá certo? Ou seja, é o chamado ecoturismo, ele vai estar lá no meio, teoricamente, no meio do mato. Uma outra questão interessante é a expansão dos chamados resorts no espaço rural. Né? São hotéis, como tu pode perceber aqui na imagem, né, que vão se deslocar para as áreas rurais. Lá vão te dar toda uma infraestrutura, né, para que tu possa ter todo o conforto necessário, mas tu está dentro de um espaço rural, ou seja, ali tu não vai ter a questão de trânsito, poluição, tu tem a chamada maior tranquilidade, né, menos barulho, menos ruído, né. Muitos desses resorts, inclusive, tem espaços onde tu pode olhar os animais, cavalo, tirando, por exemplo, leite do gado, né? É o comércio. E ele está se utilizando de quê? Está se utilizando dessas características, né, do espaço rural. Outra delas, galera, muito importante, é o desenvolvimento de clínicas e spas, justamente nesses espaços menos adensados, que fogem dessas características urbanas, né, para desenvolver a economia, né? Então, olha, eu vou fazer um spa relaxante, né?
E aí a pessoa vai para lá no espaço rural, passa 3, 4 dias. Alguns deles, galera, inclusive, proíbem o uso de aparelhos eletrônicos. Né? Justamente, olha, uma das grandes características do espaço urbano é a utilização do celular. Então, aqui nessa clínica, nesse spa, não pode entrar celular. Você vai ficar desconectado do mundo. Já ouviu essa frase? Pois é, ela é típica, né, dessa característica. Então, galera, é isso, a evolução das atividades não agrárias, tá, no espaço rural. Valeu!